Vamos lá, mais uma pedalada, né? A nossa bicicleta evolutiva. Hoje nós vamos falar sobre o 11º princípio quântico, chamado princípio antrópico forte, que aborda um conceito de uma palavra que talvez não seja comum a todos, mas eu acho que vale a pena a gente começar por ela, que é a teleologia. Ela é uma palavra que diz sobre intencionalidade ou inteligência anterior ao princípio da criação do universo, né? Exatamente. Bom, esse princípio antrópico forte realmente ele desperta muita curiosidade e mais uma vez, né? Eu vejo que demora tanto para chegar esse conhecimento até nós seres comuns, né? Porque são conhecimentos que já vêm há algum tempo, né? Eu vou citar um sábio grego, começar por ele, o Parmênides. Não sei se você já ouviu alguma coisa, mas esse senhor que era um filósofo grego, né? 540 anos antes de Cristo, né? Ou seja, nós estamos falando nada mais que 2.564 anos atrás, né? Ele já falava o seguinte: do nada absoluto, nada pode vir. E ele então colocava o seguinte: há uma espécie de organização racional no universo que é infinita, imutável e imóvel. Ele defendia esse conceito, né? Que era a teoria do ser. O ser das coisas era o princípio fundamental. Para ele, todas as coisas tinham um ser, né? Então estamos falando de alguém que não tinha base científica nenhuma, né? Porém já acreditava na existência de uma inteligência, né? Primordial, né? E nós, depois de 2.564 anos depois, né, a gente está estudando o princípio antrópico forte. E esse princípio, então, ele começa por criar muito entusiasmo e perplexidade nos cientistas, né, ao ver que no universo existem três qualidades fundamentais, que é ordem, equilíbrio e harmonia. Isso, desde o início dos tempos, chamou a atenção, né? O universo está formado por constantes, né? Constantes numéricas que foram sendo descobertas pouco a pouco, né? E que essas constantes foram chamando muito a atenção dos cientistas, porque essas constantes elas provocam um sistema ordenado no universo, né? Ordem, equilíbrio e harmonia, né? Todos muito intrigados com esta questão. Impressionados, a palavra correta é impressionados, né? Por exemplo, em 1929, um astrônomo famoso, Edwin Powell Hubble, que é em homenagem a ele tem esse telescópio, né? Isso, o Hubble, né? Que é o maior astrônomo considerado do século XX, né? Em 1929 ele descobre que o universo, né, está em constante expansão e ele encontra uma constante, né, que é chamada justamente a constante Hubble, né? Sabemos que esse crescimento, essa força que produz essa aceleração, essa expansão do universo vem da energia escura. E essas constantes são constantes porque exatamente não oscilam nem em velocidade, nem exatamente, nada. São constantes matemáticas, né? Ele está expandindo dentro de uma velocidade de um número, X. De um número X. Existe uma outra constante chamada ômega, que exprime a densidade média do universo, que são 8 átomos de hidrogênio por metro cúbico. Cara, imagina você que
São 8 átomos de hidrogênio em cada metro cúbico. Isso não muda, é sempre assim. Né? E existem outros inúmeros constantes, como a massa de partículas, as cargas elétricas de partículas, a força nuclear forte, né? São constantes matemáticas. Em qualquer lugar do universo. Qualquer lugar do universo. Né? E se houver uma mínima mudança nessas constantes, tudo desanda. Destrutura o universo. Destrutura o universo. Né? Então, assim, essa constante de Hubble, né? Se houvesse um milionésimo de mudança, o universo se dissolveria, se desmancha, simplesmente se desmancha. Se o valor da constante cosmológica, né, desses 8 átomos por metro cúbico, sofresse uma mínima alteração, né, simplesmente se destruiria o universo. Quer dizer, a mínima alteração é um átomo a mais ou um átomo a menos? Um átomo a mais ou um átomo a menos. Se a carga elétrica de uma partícula sofresse uma pequena mudança em quantidades ínfimas, tipo 1/trilionésimo, a formação do átomo seria impossível. Pois é. É simples assim, né? Essa é a intencionalidade que você se referiu. Tudo isso, então, parece o trabalho de uma inteligência por trás. Claro. Sugere, né? Sim. O trabalho de uma inteligência. Ainda mais, todas essas constantes estão atuando desde o Big Bang, de uma forma igual. Não há alteração desde o Big Bang. São 13 bilhões de anos passados. Sim. É algo impressionante, né? Como que não há degradação nisso. Né? Então, esse processo parece ter sido estruturado, né, por uma inteligência primária. É assim que começa a haver uma desconfiança, e por isso que esse senhor Hubble, né, coloca essa questão da intencionalidade. Bom, aí vem a questão da teleologia, que significa intencionalidade, né? E atrás da intencionalidade só pode haver uma inteligência. Né? Bom, essa intencionalidade reconhecida pelos cientistas, né, é chamado justamente o princípio antrópico forte. Então, o que é o princípio antrópico forte? É que se reconhece que existe uma força, uma energia, queira chamar como queira, né, que criou tudo isso. E essa hipótese foi formulada em 1957 por um americano chamado Robert Henry Dick. Ou seja, você percebe, é gente que tem bases matemáticas, gente que está ancorada na ciência, né, para afirmar que existe no universo uma ordem inteligente. Então, eu acho que tem uma coisa aí, eu não sei se você vai frisar isso, mas é que o Big Bang, para que todos saibam, e todos devem saber, é a explosão original que teoricamente deu origem ao nosso universo. Isso. Né? Uma expansão, uma concentração de energia nunca antes vista. Isso gera todo o universo conhecido e desconhecido, né? Porém, o ponto aí que a gente está colocando, e que eu acho que é relevante, diz o seguinte: para que essas constantes existissem e fizessem parte desde o Big Bang, elas já teriam que existir antes do Big Bang. Pois é. Elas que norteiam o processo do Big Bang. Exatamente. Então, quem é que criou uma lei, ou uma que nós chamamos de constante universal, que veio antes da criação do universo? Pois é. Essa é a grande incógnita, né? Esses senhores que criaram todos estes pensamentos, né, fizeram alguns cálculos, né, para provar matematicamente esta intencionalidade ou esta inteligência. E eles fizeram o seguinte cálculo. Eles, obviamente, tudo isso é hipotético, né, mas colocaram num galpão hipotético milhões de peças aleatórias
E aí simularam o seguinte: se houvesse um vento que movesse essas peças começassem a se chocar uma com as outras, aleatoriamente, né? Quanto tempo seria necessário para que, por casualidade, essas peças construíssem um Boeing, um avião, né? E fizeram esse cálculo matemático, né? E chegaram à conclusão de que levaria 50 bilhões de anos para que isso, por casualidade, ocorresse. Se o universo tem 13,78 bilhões de anos, o universo não tem tempo suficiente para que fosse o resultado, né, de um acaso. Né? Aí fizeram outro cálculo. Pegaram as proteínas, né? Cada proteína é feita com 20 aminoácidos. Proteína que forma a vida. A vida, sim. Estamos falando de proteína humana, sim, animal, né? É formada por 20 aminoácidos. Fizeram o mesmo cálculo. Quanto tempo levaria para que esses 20 aminoácidos formassem toda a gama de proteínas que existe? Aleatoriamente. Ou seja, por tentativa e erro. Sim. Vai fazendo as colisões, vai, né, fazendo as junções por tentativa casual, né? Quanto tempo levaria? O cálculo matemático os levou a 65 bilhões de anos, versus 13,78 bilhões de anos que tem o universo. Ou seja, não há absolutamente forma de que matematicamente o universo seja, né, algo formado ao acaso, né? Então, os cientistas só não espremem o nome de Deus, né, mas se espremem essa questão da intencionalidade. Há uma causa originária de uma intenção de criação da vida, né, que o universo aparentemente foi desenvolvido com todas essas constantes matemáticas, né, para alojar a vida, para que a vida pudesse surgir. Este é o chamado princípio antrópico forte, o reconhecimento cabal de que há uma intencionalidade inteligente por trás de tudo isso, né? Este é o princípio colocado, o 11º princípio. E indo ao nível de partículas, né, a gente sabe que cada partícula, que é matéria, onda, né, e chama-se, já falamos isso em relações anteriores, que essa onda, né, ela tem uma finalidade. A onda, que chama onda guia, né, o Luiz de Broglie, lembra? Sim. Deu esse nome, onda guia, porque essa onda orienta a partícula sobre sua finalidade, sua intencionalidade. E se você estuda mais profundamente e vê as 17 partículas primárias que formam tudo que conhecemos no universo, né? Esta combinação entre partículas forma todos os materiais que conhecemos. Né? Só que tem que ter uma intenção por trás disso. É justamente isso que ainda o ser humano não consegue primeiro entender, não é? Por exemplo, até hoje não se explica o fenômeno do crescimento biológico. Sim. Por que as plantas crescem? Por que a criança, né, se desenvolve e cresce o corpo? Como que é este processo? Né? Ou seja, há uma intencionalidade programática, já programada na concepção, né, na hora que você junta partículas que formam átomos se juntam com átomos e formam água.
H2O. Aí se tentou fabricar água, né? Que não faz muito tempo, 1970 e pouco, os experimentos que foram feitos, 1970 e alguma coisa. Conseguiram fabricar vapor de água, né? Juntando 2 átomos de hidrogênio com 2 átomos de oxigênio, do qual 2 átomos de oxigênio teria que ficar um, né? Para ser robusto o suficiente para acoplar os outros 2 de hidrogênio. Então H2, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. Só que para juntar 2 átomos de oxigênio, teria que liberar os elétrons desse um átomo que está a mais, né? E isso provocou uma explosão enorme, uma liberação de energia que é extremamente perigoso e caro fabricar isso. Esse experimento foi feito e conseguiram criar vapor de água de forma de laboratório, de forma experimental, né? Como que na natureza, né, se forma isso, ou lá, não se sabe de quando que a água é um material do universo, presente no universo, né? Será que se formou lá no Big Bang também? É uma dúvida, né? Tem uma explosão enorme, né? Enfim, tem tanta coisa que nós não conhecemos, tantas perguntas, né? Eu fico me perguntando, essa junção de átomos, né, que formam a gama de 113 materiais, né, que tem a tabela periódica, né? Isso. Já se diz que há outros que estão sendo para ser descobertos, né? Acho que vamos chegar a 115, mas hoje acho que são 113. Qual é a inteligência que tem por trás para criar isso, né? Você sabe o que me incomoda até certo ponto? Eu acho importante isso. É que algumas coisas para nós, elas passam como, eu já entendi. Por exemplo, isso que você falou da onda guia, né, como uma inteligência que orienta, um princípio que orienta, é o exemplo que eu sempre tive para mim, que é a semente que vira uma árvore de 40 metros de altura. Perfeito. Você olha para aquilo e fala assim, semente vira árvore. Mas não é bem assim. Né? Não a gente sabe que a semente vai virar árvore, mas o processo não é exatamente esse. Da mesma forma que não adianta você... É claro, tudo isso é científico e é um aprimoramento. Mas não é o fato de você compreender o DNA humano, né? Isso a gente dá para se falar em epigenética, né? Não é o fato de você compreender o DNA humano e acreditar que esse DNA é o que vai, de fato, guiar o desenvolvimento imutavelmente de todo o organismo humano. Uhum. Tem que haver uma força, tem que haver uma direção que é muito maior do que o DNA humano. Tem que haver uma força muito maior que vai transformar a semente numa árvore. Senão não haveria vida. Não haveria vida. Uhum. Né? Porque é o que você falou. Você imagina 65,8 bilhões de anos, ou 65 bilhões de anos, para eu desenvolver uma proteína de forma aleatória. Uma proteína. O que eu faço com uma proteína? Eu nem enxergo uma proteína. Pois é. Então você imagina agora concatenar tudo isso num universo de natureza, flora, fauna, absolutamente exuberante, só do planeta Terra, eu estou falando. Só do planeta Terra. Pois é. Não há como. Então, negar a existência dessa consciência universal, ou dessa inteligência, né, dessa intencionalidade primária, seria muita ignorância, né? À medida que a gente vai estudando, vai aprimorando, cada dia mais a gente se apercebe de que existe uma força universal que é incontestável e que ela está presente em qualquer partícula, né, do nosso mundo, em qualquer lugar, né? O problema é que a gente vive anestesiado, né? Vive em um mundo totalmente alheio a essa sensibilidade, né, de leis universais, né? Mas esse Deus, né,
essa intencionalidade está regido por normas, né? Constantes, matemáticas, causas, efeitos, né? Reações químicas. Enfim, existe um universo de... Você citou o exemplo de uma semente. Quantas reações químicas, Não, nossa. né? Uma semente que vira uma árvore, quantas reações químicas estão envolvidas? Quantas junções, quantos acoplamentos, Não. quanta energia vital, né? Nós já falamos um pouquinho da energia vital, né? Claro. Não há. Ou seja, É inconcebível para nós. o fenômeno da vida, né? Ele é algo inegável, né? Então dizer, eu acredito que existe um Deus, né? Aliás, o princípio antrópico forte é dito o Deus da física quântica, né? Exatamente. Por quê? Porque os cientistas já têm isso como convicção que é uma inteligência primordial, primária, ponto. Ele não vai falar Deus, porque Deus tem uma concepção religiosa, né? Exatamente, ele não vai usar a palavra Deus, mas que temos que nos curvar de que somos resultado de uma inteligência primordial, acho que não cabe a menor dúvida. Né? Eu também creio que não. Isso é importante, né? Porque quando você fala disso, você está falando inclusive de um processo evolutivo universal. Né? Nós estamos evoluindo, o universo inteiro entra num processo de evolução importante e que, a meu ver, por exemplo, eu acho que de uma certa forma, não sei se é discutível, mas isso invariavelmente passa pela expansão e criação da própria consciência e do espírito. Sem dúvida. Exatamente isso. Não tem muito o que falar. Não. Então, porque você imagina, uma coisa é você desenvolver uma proteína. O ponto é que esse conceito ele parece ser muito complexo, mas no fundo ele se resume a isso. A obviedade do pensamento e do raciocínio, porque 65 bilhões de anos para criar uma proteína. E um ser vivente? E milhares e milhares e milhares de seres de tamanhos microscópicos até do tamanho de um dinossauro. E desenvolver a consciência. Porque são coisas diferentes. Sem dúvida. São níveis energéticos diferentes, né? Absolutamente. Mas por aí você vê, nós já acho que ainda vamos abordar a questão do bóson de Higgins, né? Que é outro princípio, né? De onde vem a matéria, né? De uma partícula, a hora que ela é onda e de repente se solidifica, aparece como matéria. De onde vem essa matéria? Para onde volta essa matéria, né? Ou seja, há um movimento de difração energética que vai desde o mais sutil ao mais denso, energia condensada, né? E que obedece a leis, e obedece a inteligência e obedece a intencionalidades. Né? Então, quando a gente fala de uma partícula que tem uma onda guia, né? É como se tivesse uma microconsciência acoplada a ela, como nós. Nós, seres humanos, somos uma partícula no universo que temos uma consciência e que temos uma consciência guia que nos move, né? Micro, macro, né? Ou seja, de onde vem essa energia? De onde vem nossa energia vital que nos mantém vivos? Eu queria colocar aqui duas situações que eu acho que são relevantes aí para a nossa discussão. A primeira delas e óbvio, né, que a física quântica acaba sendo a física do equilíbrio, né, desse grau de compreensão, né. E eu gostaria, se você me permitir, que você contasse a história que a gente tinha discutido há pouco tempo atrás, quando a gente fala, por exemplo, que o que eu faço, eu não faço só a mim, eu faço a todo esse sistema. Uhum. Sem dúvida. Está lembrado da história? Sim, estou lembrado. Eu vou colocar o exemplo supondo o seguinte.
Eu vou na casa de um amigo, né? E vejo que tem uma peça decorativa pequena, muito bonita, né? Não sei exatamente se eles apreciam muito não, mas essa peça faz parte desse sistema, desse lar, né? E eu gostei tanto da peça que eu passei a mão na peça. Peguei a peça, coloquei no bolso. Achou que ia ficar bom na estante? Exatamente, adorei aquilo e, sem ninguém perceber, eu surrupiei a peça, né? Levei embora. Maravilha. Parece que nada aconteceu, não é verdade? Muito bem. Vamos olhar essa situação do desaparecimento de um objeto dentro de um sistema e o aparecimento desse objeto em um outro sistema que seria na minha casa. Ok? Muito bem. No primeiro lar, esse objeto faz parte de um sistema onde pessoas o admiraram, onde pessoas falaram a respeito, ou seja, criou-se uma energia em volta, uma energia visual, uma energia psíquica em relação a esse objeto que faz parte desse sistema, não é? Essa peça pertence como energia vital e energia psíquica e energia presente condensada a um lar, que é um macrosistema. Importante, não perde não. Lembra que a gente falou no começo, o universo é formado por equilíbrio, por ordem e por harmonia. Exatamente. E a partir daí? A partir do momento que eu retiro essa peça, né, eu abri um buraco energético naquele sistema. Eu perturbei o equilíbrio energético desse sistema porque a energia psíquica ao redor desse objeto ele se desapareceu, né? Abriu-se um buraco, né? Esse sistema temporariamente entrou em desequilíbrio, ok? Esse objeto apareceu agora no meu lar, né? Esse objeto representa a energia condensada, representa a energia psíquica pertencente àquele sistema, que não pertence ao meu sistema. Então, se adicionou ao meu sistema uma energia que não é fruto de um processo elaborativo. Simplesmente, miraculosamente ou milagrosamente, apareceu por um ato de surrupiar. Meu sistema entra em desequilíbrio. E qualquer sistema em desequilíbrio, ele tende ao equilíbrio. Ok? Consequentemente, alguma coisa vai acontecer no meu sistema para ele voltar ao equilíbrio. Alguma coisa vai acontecer naquele outro sistema do lar do meu amigo para alcançar o equilíbrio. Nesse lar, alguma energia vai entrar para equilibrar. No meu lar, alguma energia vai sair para equilibrar aquilo que entrou. E assim que funcionam as leis. É o que você falou da água. Exatamente. Né? Exatamente do elétron, né? Na hora de sair, provocou uma explosão para poder equilibrar o sistema. Muito bem. Esse equilíbrio no meu sistema poderá ser através de uma doença, que eu tenho que gastar muita energia para curar. Pode ser que eu bati o carro, porque tenho que gastar dinheiro para reparar o carro. Enfim, N forma de desgaste energético para equilibrar aquilo que entrou. Ao contrário que no outro sistema, alguma coisa vai acontecer cosmicamente que adiciona energia ao sistema para equilibrar o vazio. Isto é física quântica. Isso aqui é assim. Não adianta acreditar no bem, no mal, né? Acreditar em karma, etc. São leis. A palavra castigo, erro, são dimensões humanas, ou termos humanos colocados, aquilo que não entendemos, né?
Mas o que está acontecendo são equilíbrios, são leis em funcionamento, são constantes matemáticas que estão se movimentando. É como a lei da gravidade, se eu solto um objeto no vazio, vai cair. Né? Não tem muito o que fazer aí, né? Não tem o que fazer. Então, as leis, né, chamadas leis do bom comportamento, etc., né, obedecem em grande parte a este tipo de constantes energéticas. Né? Somos fruto, vivemos num meio que é energia pura. E a gente trabalha diariamente só com energia. Minha palavra é energia, meu pensamento é energia, meu movimento é energia, tudo é energia. Então, conhecer essas leis, e diga-se de passagem, né, os cientistas que desenvolvem tudo isso aqui, há muito tempo deixaram de acreditar que existe um Deus, um velhinho de barba branca, com um raio na mão, um chicote na mão, né, olhando o que cada um faz e dando chicotada a quem se porta mal. Né? É diferente. O conceito são leis, né? São movimentos. É claro que tudo isso parece que tira um pouco do glamour, né? Da religiosidade, né? Do mistério, né? Mas a religião, ela foi criada para ter o comando sobre os outros seres humanos. A culpa foi criada para ter comando em cima do outro ser humano. Você errou, você é culpado. Você já fica devendo moralmente, emocionalmente, fica definhado, né? Fica acabrunhado, fica com culpa, se escondendo. Né? Então, são linguagens e cultura do comando, do domínio. Temos que nos libertar de tudo isso. A física quântica traz todos estes conhecimentos para a gente não só entender o lado científico, né? É para entender o lado comportamental, que a gente está no meio de um sistema que tem leis e que a gente tem que se comportar conhecendo as leis. Eu queria terminar fazendo uma leitura rápida de um texto de um filósofo do século XVII, chamado Baruch Spinoza. É um texto que é bastante conhecido, chamado Deus segundo Spinoza, ou Deus falando com você. Né? O filósofo ele tem um ponto de vista bastante interessante, que de uma certa forma a física quântica corrobora com essas ideias, e que foi preconizado, e esse texto ficou famoso porque Einstein disse que ele acreditava nesse Deus do Spinoza, né, e não nos outros. Né? Então ele coloca assim, é uma conversa, ele diz assim: pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saia pelo mundo, desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, cante, te divirtas e que desfrute de tudo que eu fiz para ti. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso o meu amor por ti. Pare de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos do teu filho, não me encontrarás em nenhum livro. Para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, nem te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Pare de me pedir perdão, não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso te castigar por seres como és, se sou eu quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. São artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo
e não faças aos outros o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Pare de crer em mim. Crer é supor, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti quando beijas a tua amada, quando agasalhas tua filha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Pare de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra o cuidado de ti, da tua saúde, das tuas relações, do mundo. Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro, aí é que estou dentro de ti. Profundo, né? Nada a acrescentar, né? É só dizer, gente, vamos estudar, vamos nos libertar, né? Através da expansão da nossa consciência. É isso.